Olá, meninos do sétimo ano, como vocês estão? Estão bem? Como é que foi esse período de Páscoa? Foi tudo tranquilo? Espero que sim. Espero que vocês tenham curtido bastante com sua família. Lembrando da questão do isolamento social. Todo mundo ficando em casa. Muito bem. Turminha, hoje nós vamos sair um pouquinho da chamada geografia física e vamos para a geografia humana. Vocês vão imaginar, vai ficar parecendo mais aula de história do que de geografia. Mas são disciplinas que a gente chama de disciplinas correlatas, ou seja, uma depende da outra, uma precisa da outra. E no caso nós vamos precisar muito do conhecimento histórico. Boa parte do que eu vou falar para vocês na aula de hoje, vocês verão com tia Maísa ainda neste ano em História. Tá certo? Vamos falar a respeito da construção do mundo moderno capitalismo. Na verdade, assim, boa parte que eu vou falar hoje é de História, tá certo? Vocês verão com tia Maísa agora no sétimo, também no oitavo, e tem uma parte do capitalismo que nós vamos estar estudando na próxima aula, que vocês verão comigo em História no nono ano. Tá certo? Mas vamos lá. Construção do mundo moderno capitalismo. Vocês já ouviram falar no capitalismo? Você sabe o que é capitalismo? O que é que significa esta palavra? Nós ouvimos muito, principalmente nos jornais, através das redes sociais, e ouvimos bastante passar no cinema, tá certo? Vários filmes falam a respeito do capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico, o próprio nome diz, é um sistema econômico baseado no capital. E quando eu estou falando de capital sétimo ano, estou me referindo a din-din, faz-me rir, bufunfa, cascalho. Aquilo que é muito precioso para o ser humano. É a parte que mais dói no corpo humano, o bolso. Isso mesmo. Estou me referindo à questão do dinheiro. O capitalismo, da forma como nós conhecemos, ele surge mesmo a partir do século XVI, durante a Idade Moderna, no período que nós chamamos de época das grandes navegações. Na época das grandes navegações é que surge o sistema capitalista. E qual é a característica do capitalismo? O capitalismo ele tem cerca de 5 pontos característicos, ou melhor dizendo, 4 pontos característicos. O primeiro é a questão da propriedade privada. O sistema produtivo ele está ligado à propriedade particular. Então, o sistema capitalista trabalha com a ideia de que a propriedade ela pertence à pessoa, ela pertence ao indivíduo. Ela não pertence a um grupo de pessoas, mas ela pertence a uma única pessoa. Então, o que é que nós queremos dizer a respeito de propriedade? Por exemplo, o carro da sua família. Este carro pertence a todas as pessoas que moram no bairro onde você reside? Não. Esse carro ele foi comprado com o dinheiro do seu pai, da sua mãe, da pessoa que cuida de você. Ele pertence ao seu pai, ou à sua mãe, ou à pessoa que tem cuidado de você. O carro da família é uma propriedade particular. Tá certo? A sua família pode decidir o que bem quiser a respeito do carro que a família adquiriu, que o seu pai adquiriu, que sua mãe adquiriu, sua avó, seja lá quem for a pessoa que esteja cuidando de você. Pode vender, pode, se quiser, pintar com uma outra cor, pode fazer diversos tipos de modificações, porque a propriedade pertence à pessoa que comprou. Por exemplo, a casa onde você está morando. Essa casa, ela pertence a alguém. Ela pode pertencer ao seu pai, pode pertencer à sua mãe, pode pertencer à sua família, ou pode pertencer a uma outra pessoa, se a casa, no caso, ela foi alugada. Se ela foi alugada, significa que sua família, todos os meses, paga um determinado valor para que vocês possam estar vivendo nessa casa. E vai pagar para quem? Vai pagar para o dono do imóvel, dono da casa ou do apartamento. Então o sistema capitalista ele está diretamente ligado à propriedade privada, à propriedade particular. Essa é a primeira característica do sistema capitalista. Segunda característica é a obtenção do lucro. O lucro é a diferença daquilo que você
obteve com a venda de um produto e aquilo que você gastou para poder fabricar aquele produto, tá certo? Então, por exemplo, quando você vai comprar um pão, quando você vai comprar um pãozinho francês, aquele pão de sal, vamos imaginar, está custando quanto aí no seu bairro, na padaria, onde a sua família costumeiramente compra esse produto? Está custando quanto? Está custando 25 centavos? Quando o padeiro, o dono da padaria, melhor dizendo, ele coloca o valor de 25 centavos, não quer dizer que ele gastou 25 centavos para fazer aquele pão. Ele gastou menos. Vamos calcular que ele tenha gasto mais ou menos em torno de 15 centavos para poder fazer aquele pão. Ele gastou 15 centavos para poder fazer o pão, mas ele está vendendo a 25 centavos. Então, quando você paga um pão por 25 centavos, você cobre o custo que o dono da padaria teve para poder fabricar o pão, os 15 centavos que ele gastou, e o dono da padaria ele fica com 10 centavos. Esse 10 centavos é o lucro, tá certo? O sistema capitalista, ele visa o lucro, visa justamente o acúmulo de capital, o acúmulo de dinheiro que faz com que a pessoa fique rica. O objetivo do sistema capitalista é fazer com que o indivíduo ele possa ter muito dinheiro. E tendo muito dinheiro, ele pode comprar muitos bens, pode ter mais propriedades. E tendo mais bens, mais propriedades, ele vai ter condição de ter mais dinheiro. Acúmulo de capital. Terceira característica do sistema capitalista é a chamada economia de mercado. É o que nós chamamos de livre concorrência sem a interferência do Estado. Quando o tio Márcio fala Estado, eu estou me referindo ao governo. De acordo com a economia de mercado, com o pensamento de economia de mercado, o governo ele não tem o direito de determinar qual deve ser o valor mínimo e o valor máximo que uma empresa, que um comerciante deve estabelecer para a venda de um produto. O que vai definir a venda do produto vai ser justamente a lei da oferta e da procura, que está justamente no próximo slide. A lei da oferta e da procura. Quando a procura ela é maior do que a oferta, ou seja, quando tem muita gente procurando o produto e tem pouco produto sendo oferecido, a tendência é o preço subir. Nós estamos tendo um exemplo bem claro hoje com relação a essa pandemia do Covid-19 provocada pelo novo coronavírus. Logo quando surgiram os primeiros casos em nossa região, houve uma procura desenfreada das pessoas, por álcool em gel, porque chegava na televisão, nas mídias sociais, e dizia que o álcool gel, ele mata o coronavírus. Então faz com que a pessoa não venha se contaminar com este vírus que provoca a doença, o Covid-19. Então muita gente começou a correr nas farmácias, nos supermercados, para poder adquirir o álcool gel. Antes dessa pandemia, o álcool gel custava quanto? Custava em torno de 5, 6 reais. Mas com a pandemia, muita gente procurando, rapidamente o produto ele foi ficando o quê? Escasso. Foi sumindo das prateleiras dos mercados e das farmácias. Os poucos supermercados e as poucas farmácias que ainda tinham o produto aproveitaram para fazer o quê? Para subir o preço. Porque já tinha gente que estava disposta a pagar 10 reais, 15 reais, 20 reais, 30 reais e teve lugares que estavam vendendo o álcool gel de 400 ml, vendendo por até 50 reais. Vocês acreditam nisso? Aí diz assim, ô gente, tio, mas teve gente que chegou e pagou 50 reais pelo álcool gel? Pagou. Porque ou pagava ou ficava sem o produto. E se ficasse sem o produto na cabeça desta pessoa, ela estava correndo risco de vida. Isso é a prova viva da lei da oferta e da procura. Quando a procura é maior do que a oferta, o preço sobe. Agora, ao inverso, quando há muito produto sendo oferecido e pouca gente procurando, o preço ele cai.
Vou dar também um outro exemplo do que nós estamos vivenciando hoje em dia. Pode perguntar ao seu pai, pode perguntar à sua mãe, ao adulto que tem na sua casa, quanto é que ele está pagando para poder abastecer o carro. Hoje em dia, o preço da gasolina caiu consideravelmente. E por que caiu consideravelmente? Caiu porque as pessoas estão viajando menos, estão usando menos o carro. Na nossa cidade mesmo, aí em Ilhéus e aqui em Una nem tanto, mas aí em Ilhéus, o comércio está praticamente fechado. As lojas estão praticamente fechadas, várias empresas tiveram que suspender suas atividades por causa do isolamento social. Então, no caso, as pessoas estão ficando aonde? Estão ficando em casa. Então, você não precisa do carro para você poder se locomover todos os dias. Num dia normal, sua família todos os dias pega você, bota dentro do carro, leva para a escola, e aí depois que deixa você no colégio, aí seu pai, sua mãe, a pessoa que é responsável por você, vai para o trabalho, vai fazer outras atividades com o carro. Então está circulando direto. Circulando direto precisa de combustível, tá certo? A demanda, ela é grande. Mas agora as pessoas estão deixando mais o carro na garagem. Então, com poucos carros circulando, a venda, a compra, a busca por combustível, gasolina ou por álcool, que nós chamamos de etanol, tem caído consideravelmente. Tem muita gasolina sendo vendida no mercado, tem muito álcool combustível também sendo vendido no mercado. Então, quer dizer, tem muita oferta e pouca procura. Então, o dono do posto de combustível, para não ficar no prejuízo, para tentar atrair compradores para os combustíveis, o que é que ele faz? Baixa o preço dos produtos, reduz o preço do combustível. Então, no caso, você está vendo que quando a procura ela é menor do que a oferta, o preço cai. Entenderam? A lei da oferta e da procura. Mas também temos uma outra característica do sistema capitalista, pode passar. É a chamada divisão de classe. No sistema capitalista não tem essa ideia de que todo mundo é igual. Trabalha com a ideia da desigualdade social. E a base do sistema capitalista é a briga, oposição entre pessoas que são proprietárias dos meios de produção e os trabalhadores. Nós temos o dono do meio de produção, aí diz assim, quem é o dono do meio de produção? O dono da fábrica, a pessoa que é dona da empresa ou dona da máquina responsável pela fabricação de um determinado tipo de produto. Tá certo? Aí tem esses que são donos das empresas, que são os empresários, contra os trabalhadores, que vocês vão ver em história o termo utilizado em relação à parte industrial, chamado proletário, que é o nome que se dá ao operário que trabalha nas fábricas. Os trabalhadores, eles vendem a sua força de trabalho. Quer ver uma coisa assim bem simples? Por exemplo, no Colégio Ideal. Aí no Colégio Ideal nós temos tia Lia, que é a dona da escola. Ela é a proprietária. Só que ela não fica sozinha no Colégio Ideal. Até porque ela não pode dar aula, apesar de ser professora, ela não dá aula de todas as disciplinas. Ela não tem condições, é humanamente possível ela dar aula desde o maternalzinho até a terceira série do ensino médio, e quando chega no fundamental, anos finais, que é a época de vocês, e ensino médio, tem cerca de 11, 12, 13 disciplinas, ela não tem condição de poder dar aula de 12, 13 matérias para tantos alunos assim. Então ela fez o quê? Ela contrata professores. Aí ela contrata tio Márcio para dar aula de geografia para o 7º ano. Aí ela contrata tia Maísa para dar aula de história para o 7º ano. Só que nós não somos proprietários do Colégio Ideal. Nós somos funcionários. O que é que nós fazemos? Nós vendemos a nossa força de trabalho. Eu vendo em troca de salário. Então eu passo aquilo que eu sei a respeito de geografia para os meus alunos, ou seja, para vocês, e aí no final do mês, tia Lia me paga através de salário.
Então você observa que tem os trabalhadores, tem aqueles que vendem sua força de trabalho, que são a maioria da população, e tem aqueles que são os donos do meio de produção. Então você tem essa grande diferença social. Com relação ao capitalismo, existem 3 fases do sistema capitalista. Tem o capitalismo comercial, tem o capitalismo industrial e tem o capitalismo financeiro informacional. O capitalismo comercial ele começou no final do século XVI e vai até o século XVIII. Período histórico referente ao capitalismo comercial é a época das grandes navegações. É quando as potências ibéricas europeias, Portugal e Espanha, se aventuram em travessias oceânicas para descobrir novas terras. E o que foi que motivou Portugal e Espanha a buscar novas terras? Eles precisavam de metais preciosos. E o nome da teoria econômica que fala da importância desses metais preciosos é o mercantilismo. Mercantilismo é a doutrina econômica onde o poder de um país é baseado na quantidade de ouro e prata em seu território. Vou repetir, sétimo. Mercantilismo é a doutrina econômica onde o poder de um país é baseado na quantidade de ouro e prata em seu território. E quais são os elementos do mercantilismo? Metalismo, balança comercial favorável, monopólio comercial metropolitano, uso da mão de obra escrava e o DIT, Divisão Internacional do Trabalho, que a história nós vamos estar chamando de Pacto Colonial. Vamos lá. O que seria o metalismo? É a busca e valorização dos chamados metais preciosos. Ouro, prata, esses metais que são raros e que são ótimos para trocas comerciais, são excelentes para que você possa chegar e trocar por mercadorias. Havia uma procura muito grande por esses tipos de metais que você já não encontrava em abundância no continente europeu, mas que você conseguia encontrar em abundância, por exemplo, aqui no continente americano, mais especificamente na América Hispânica, na América Espanhola, ali na região do Peru, na região da Bolívia, também parte da América Central e boa parte da parte centro-sul do continente americano. Você conseguia encontrar esses metais preciosos. Então, no caso, Portugal e Espanha estavam correndo atrás para poder conseguir o fornecimento desses metais. Balança comercial favorável. O que seria isso? Balança comercial é um termo que nós usamos na área econômica para poder definir a diferença entre o que o país vende e aquilo que o país compra. Quando um país ele vende um produto, nós afirmamos que ele está exportando. Vocês já ouviram falar nessa palavra exportação. Então, quando o país ele vende o produto, ele está exportando esse produto. Ele vende o produto e recebe o quê? Recebe recurso financeiro em troca. Na época do capitalismo comercial, ele recebia ouro, prata, ele recebia metais preciosos em troca dos produtos que ele estava vendendo. E quando nós falamos que o país ele está comprando um produto, usamos o termo importar ou importação. É quando ele compra um produto de um outro país e ao comprar, ele recebe produto, mas vai ter que abrir mão de metais preciosos. Quando a exportação ela é maior do que a importação, vou repetir, exportação maior que a importação, nós afirmamos que a balança comercial ela é favorável, ela é positiva, porque entra mais dinheiro, entra mais metais preciosos do que sai. Existe um termo técnico que é chamado de superávit, ou balança comercial superavitária, é aquela que é positiva, entra mais dinheiro do que sai.
Mas quando o país ele compra mais produtos do que vende, quando ele importa mais do que ele exporta, ele perde dinheiro, ele perde metais preciosos. Aí nós afirmamos que a balança comercial ela está desfavorável ou deficitária, porque o termo técnico para isso é déficit, ou seja, está com saldo devedor, está no vermelho. Entenderam? E aí, no caso, para poder garantir a maior quantidade de metal precioso, o país ele fazia o quê? Ele fazia de tudo para vender muito e comprar absolutamente nada. E como é que ele faz? Desestimulando as pessoas de dentro do país a comprar produto de fora, através de tarifas de importação elevadas, que faziam com que os produtos externos, os produtos estrangeiros ficassem mais caros que os produtos fabricados dentro do país. Monopólio comercial metropolitano. Vocês também vão estudar com tia Maísa que o nome que dá ao país que é dono de um território chama-se metrópole. E o território que não tem, o território que tem dono, que não tem independência política, ele é chamado de colônia. Durante muitos séculos, o Brasil ele foi colônia de Portugal. Logo, Portugal era a nossa metrópole. De acordo com o pensamento mercantilista, Portugal tinha o controle econômico do Brasil. Então, dentro desse processo, o Brasil ele vendia produtos como, por exemplo, açúcar a preços baixos para Portugal, não podia vender para outro país do mundo, só podia vender para Portugal a preços baixos, e aí Portugal revendia o açúcar brasileiro para outros lugares do mundo a preços mais altos. Os outros países do mundo também fabricavam produtos, só que eles não podiam vender diretamente para o Brasil. Eles eram obrigados a vender primeiro para Portugal. Vendiam para Portugal a preços normais e Portugal revendia esses produtos para o Brasil a preços elevados. Isso é o que significa monopólio, significa que a metrópole só ela podia ter a relação comercial com a colônia. Uso da mão de obra escrava. O mercantilismo, como eles não queriam perder metais preciosos, eles trabalhavam com o sistema escravista ou escravagista. Trabalhavam com a mão de obra escrava, que na América Hispânica foi a mão de obra escrava negra indígena, principalmente indígena. Mas aqui na América Portuguesa, aqui no Brasil, a mão de obra utilizada predominantemente foi a mão de obra escrava negra. E a divisão internacional do trabalho, que eu expliquei, que foi a relação colônia e metrópole. A colônia vendia produtos agrícolas para a metrópole a preços baixos e a metrópole vendia produtos manufaturados para a colônia a preços elevados. Pode passar. No capitalismo industrial, que vai do século XVIII até o século XX, o período histórico é justamente a Revolução Industrial, que começa na Inglaterra no século XVIII, quando os ingleses eles desenvolvem fábricas e máquinas que passam a produzir em grande quantidade, em um menor tempo possível, e o neocolonialismo no século XIX, em que os europeus começam a colonizar outros continentes, como o continente africano e o continente asiático. Neste período do capitalismo industrial, prevalece o que nós chamamos de liberalismo econômico, de Adam Smith e François Quesnay. Fique tranquilo, você não precisa saber o nome desses caras. Só quero que vocês entendam o que é o liberalismo econômico, que vocês vão estudar em profundidade em história no ano que vem, no 8º ano. Adam Smith ele formulou essa frase, laissez-faire, laissez-passer, que significa deixar e fazer, deixar e passar. A economia se autorregula. De acordo com o pensamento do liberalismo econômico, o Estado,
Ou seja, o governo não pode interferir na economia. É uma grande mudança em relação ao capitalismo comercial, em que o governo ele definia o preço dos produtos e, por exemplo, ele dificultava que as pessoas de dentro do país comprassem produtos de fora, para justamente segurar a maior quantidade possível de metal precioso dentro do território nacional. Mas aqui, de acordo com o liberalismo econômico, quem vai definir o preço do produto não é mais o governo, mas sim quem fabrica o produto, quem vende o produto, através da lei da oferta e da procura que nós já vimos anteriormente. E por fim, o capitalismo financeiro informacional, que é o período que nós estamos vivendo hoje. O capitalismo industrial ele acabou em 1929, quando aconteceu a crise econômica de 29, que levou à quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que é um assunto que vocês estudarão comigo em História no 9º ano, tá certo? Começou ali da crise de 29 e segue até os nossos dias. Qual é a característica deste período do capitalismo? A formação de grandes empresas que vão dominar setores da economia mundial, e essas empresas elas formam ou monopólios ou oligopólios. Monopólio seria o quê? É quando uma empresa ela tem o controle de um setor da economia. Só ela é que produz, só ela que controla aquele setor da economia. Tá certo? Ou ela, uma ou no máximo duas empresas é que cuidam disso. Vou dar um exemplo de monopólio, o que acontece aqui em Ilhéus em relação ao transporte urbano municipal. Na cidade de Ilhéus, somente duas empresas é que exploram o sistema de transporte urbano, que é a São Miguel e a Via Metro. Não existe uma terceira empresa, não tem 3, 4, 5, 6, 8, 10 empresas, como você observa em outras cidades maiores. Então, no caso, o preço da passagem, ele é já combinado. Você não tem o que fazer. Ou você pega o ônibus da Via Metro, ou você pega o ônibus da São Miguel. Como não há concorrência, se não tem concorrência, então eles chegam e fazem o que bem entendem. Aí eles chegam, pode oferecer ônibus que pode lutar com aquela qualidade toda. Por quê? Porque eles não se sentem ameaçados. Essa é uma característica, é um grande problema quando você tem um monopólio. No caso do oligopólio, você tem algumas empresas que, na verdade, elas se juntam, fazendo com que um determinado grupo ele tenha controle de toda a etapa da produção. Enquanto o monopólio ele controla uma parte, o oligopólio ele controla tudo. Ou seja, ele controla, vamos imaginar, o oligopólio em termos de indústria automobilística. Ele controla desde a fabricação das peças que vão montar o carro. Então, o pneu é uma empresa ligada, vamos imaginar, a Ford, que controla. E aí, no caso, a Ford ela também vai controlar a fabricação do motor, a Ford vai controlar a fabricação dos freios, da capota do carro, assim por diante, até chegar à venda. Então, todas as etapas da produção, elas são controladas por uma empresa ou por algumas empresas que estão ligadas a uma empresa maior. Tá certo? Essa é a característica do sistema de oligopólios. Meninos, então é isso que nós temos para a aula de hoje. Só relembrando que hoje nós falamos a respeito sobre o que é capitalismo, características do sistema capitalista e vimos o capitalismo comercial, que foi do século XVI ao século XVIII, capitalismo industrial, século XVIII até o início do século XX, e o informacional financeiro ou financeiro informacional, que começou no final do século, da terceira década do século XX e tem chegado até os nossos dias. Na próxima aula nós vamos estar nos aprofundando um pouco mais a respeito da formação desse mundo moderno.
falaremos a respeito de uma alternativa ao sistema capitalista, que é o sistema socialista. Até a próxima!